Pronto, a partir de agora, nós estamos gravando o terceiro treinamento. Hoje eu gostaria eu falei com vocês que a gente está conversando com alguns palestrantes e tal, nós montamos alguns serviços também, que eu vou comentar depois, mas eu vi uma dificuldade grande em alguns, em fazer uma organização. Então, tem dois conceitos que eu acho legal a gente conversar. E aí o Humberto tem um produto, tem um sistema, um serviço, um produto que atende a essa necessidade. Então, a gente conversou e hoje o Humberto está aqui como convidado, aí eu vou pedir para ele se apresentar. E então, a ideia dele estar aqui hoje nós vimos uma necessidade das pessoas entenderem um conceito para que elas possam ter alta produtividade. Por exemplo, tem muita gente que entra em contato comigo dizendo assim, nossa, Marcos, eu sei que você está muito corrido. Deixa eu contar uma coisa para vocês assim. Eu quase todas as manhãs, eu não trabalho mais. Então, se a gente se organizar, a gente pode fazer muita coisa utilizando menor o tempo. Então, a gente tem que saber o que fazer e como fazer. Uma das coisas que eu fazia quando comecei, eu achava assim, eu tenho que aumentar minha renda. Então, a gente aumenta o trabalho. Por exemplo, se você trabalha 10 horas e ganha R$1.000, se você trabalhar 20 horas e ganhar 2.000, você não aumentou o seu ganho. Você aumentou o seu trabalho. Então, você trabalhou mais, por isso você ganhou mais. Só isso. Então, você não ganhou mais. Você recebeu a mesma coisa que você estava antes. Quando a gente fala de alta performance, não é aumentar trabalho. Não é essa a ideia. A ideia é você aumentar o seu rendimento. Então, seria mais ou menos o seguinte. Eu trabalho 10 horas, ganho R$1.000. Aí agora eu continuo trabalhando 10 horas, só que agora eu recebo R$2.000. Então aqui eu estou começando a ganhar mais, aqui eu estou produzindo mais, ganhar não, né? Porque ninguém ganha nada, a gente produz. São falas que até nos atrapalham nas crenças de formação em dinheiro. Mas a ideia é essa, é a gente aumentar. Então, tudo que a gente puder trazer dentro do Congresso, para que você possa se abrir, expandir a tua mente, crescer cada vez mais, dentro dos 3 pilares que nós colocamos, aumentar a criatividade, aumentar a autoridade e aumentar o retorno financeiro, é isso que nós estamos querendo fazer, ok? Então, as pessoas que estão nos procurando, nós estamos colocando, é exatamente para isso. Então, nós tivemos 3 encontros para falar sobre palestras, tivemos 2 iniciais, esse é o terceiro, vamos ter mais um semana que vem. A Vânia vai vir falando sobre um monte de situações, um monte de dicas para você fazer palestras online e presencial. E na outra semana, se eu não me engano, nós vamos entrar com coach financeiro. A parte de crenças financeiras, nós vamos trabalhar a área financeira. Então, eu estou vendo quem vai nos ajudar. Já tem uma proposta, uma pessoa já está fechando, mas nós vamos ter isso aí. Ou um convidado, ou se der algum problema, eu mesmo entro para fazer, mas a ideia é para a gente ter alguém do Congresso, um coordenador, um palestrante que é fera no assunto, para ele trazer isso daí também, tá bom? Então, a gente está deixando tudo certinho aí para a gente começar. Mas vamos lá, fechando agora, fecho a minha fala. Vou passar para o Humberto. Humberto vai trabalhar 2 conceitos, nós vamos conversar algumas coisas e depois eu retomo de novo para a gente fazer a segunda parte do evento. Humberto, é todo seu. Pode ficar à vontade aí para abrir o seu som, se apresentar. Muito bem, boa noite a todos. Realmente, acho que o pessoal acaba assistindo mais na reprise, né, Marcos? Mas temos aqui, pelo que eu estou vendo, 27 pessoas. Já é um super público também. Então, a gente vai fazer ao vivo.
Não sei se eu já consigo aqui compartilhar a minha tela. Acho que sim. Aí vocês me dão um feedback. Deixa eu ver aqui. Estão vendo ou não? Ok? Estão vendo? Vamos lá. Aqui eu estou mostrando um produto que eu chamei, mas antes de falar de produto, eu queria falar exatamente do conceito que o Marcos estava falando, que é o 80-20. O que é isso? Vocês já devem ter ouvido falar, se não, eu vou falar agora, que é um princípio que rege a nossa vida, que é o princípio de Pareto. Lá o Vilfredo Pareto, um italiano, na verdade, um inglês, que é o Joseph Juran, que publicou o princípio dele, ele viu que na terra dele, na Itália, 80% das terras estavam na mão de 20% das pessoas. Parece alguma coisa familiar, né? Uma concentração, um desequilíbrio. E a gente começou a levar para... As pessoas começaram a levar para a vida pessoal e perceberam o seguinte: esse princípio se repete. 20% da sua semana pode ser responsável por 80% dos resultados. Imagina uma segunda-feira, tudo que você trabalhar numa segunda, você é responsável pelo resto da semana, só as coisas que você faz na segunda. Imagina que 20% dos seus clientes dão 80% do seu resultado. Imagina que 20% de uma equipe de vendas faz 80% do faturamento. Imagina, para terminar os exemplos, que 80% do tempo você usa 20% das suas roupas. Não é interessante? Então, é um princípio que se repete. E aí, eu estruturei desde o ano passado uma mentoria voltada à maioria para coaches. Eu fiz uma mentoria de 3 meses e agora reduzi para um programa de 21 dias. Por que 21 dias, Humberto? Porque tem, inclusive, lá no aquecimento, tem exatamente um vídeo na internet, que é do Joseph Kaufman, que ele fala que você, com 20 horas, você já começa a dominar um assunto. Como a gente está sempre atrás de um tempo que está muito urgente, eu resolvi fazer um produto e uma abordagem em 21 dias, que é rápido, mas dá para dar profundidade. E se vocês quiserem já saber mais, está aqui ferramentasestrategicas.com, certo? E eu chamei de formação estratégica intensiva, porque eu vou trabalhar a essência da única coisa. O que é isso, Humberto? Talvez você esteja assim, para resumir. Você quer fazer tudo para todos, mesmo como coach, você tem que dar conta de atender, de fazer as suas coisas pessoais, as suas outras atividades profissionais, e você não recusa nada. Humberto, não é assim. Tudo bem, pode ser que não seja para você. Para mim, se eu não me policiar, é assim. Eu quero fazer parcerias a toda hora, eu quero publicar um quarto livro em coautoria, que eu já publiquei 3 com a Andréa Roma, na editora Líder, muito legal. Se você tiver chance de publicar teu livro, teu capítulo, né? E a gente continua buscando indisciplinadamente por mais. Então, talvez você queira procurar por menos. Como assim, Humberto? Mede a tua semana e você vai ver que o 80-20 se repete. Sabe o que aconteceu? Eu medi há 3 semanas atrás e encontrei um desequilíbrio menor. Encontrei lá que era 30% do tempo me dava 70% do resultado. Quer dizer, 1/3 do que eu estava fazendo estava de alto valor. Só que eu repensei e vi que parte do que eu estava fazendo, que era de alto valor, era operacional. Não que eu não precise fazer operacional, a gente precisa fazer tudo, né? Precisa pagar conta em banco, a gente precisa fazer atendimento, a gente precisa programar curso, a gente precisa fazer tudo. É o dia a dia da empresa de uma pessoa só, que é o consultor, que é o coach, que é o advogado, por mais que a gente se reúna com mais gente, certo? E para quem que é esta formação? É para as pessoas que consideram que precisam ter mais organização, mais planejamento e ação, que eu chamei de gestão, e a consequência é mais resultado. Que tipo de resultado, Humberto? Só faturamento? Não, o resultado pode ser para você produtividade, mais tempo livre, cada um tem a sua medida de resultado. E como é que eu vou fazer isso? Como eu já fiz na mentoria que eu fiz no final de 2016 para 2017,
eu trabalhei a metodologia do 80-20, ou seja, 20% de teoria e 80% de prática. Dá para fazer prática por internet? Dá com workbooks, com exercícios, e principalmente isso, interação ao vivo, que a gente tem as ferramentas. Certo? Eu vou trabalhar um conceito lá que eu chamei de funil de ideias, que eu vou falar para vocês o que é. O Canvas, que é o modelo de negócio, alguns já podem ter ouvido falar, tem um modelo de negócio empresarial e tem um modelo de negócio pessoal. Esse que está no fundo aqui atrás, que é o livro Business Model U, que é o Canvas pessoal. Dentro do conceito de Canvas tem o mapa da empatia, você já deve ter ouvido falar, senão eu também explico rapidamente. E um painel de posicionamento, o meu cockpit, sabe aquele painel de instrumentos? Esses são as 4 frentes. Até o Marcos falou de 2, que eu tinha falado 2 para ele. Eu já trouxe mais 2 de presente, viu, Marcos? Eu fico em 2, já multiplico por 2. Então, olha aí. Como diz um amigo meu, tem que ler livro grosso. Humberto, eu preciso ler todos esses livros? Não, depois eu te recomendo, estão todos aí. Ó. Os 3 em cima de Canvas. Aqui embaixo, na tela, o Princípio 80-20 do Richard Koch, tem 3 livros dele sobre isso. E, para mim, foi indicado esse livro Essencialismo, de um professor de andragogia, que estou fazendo um curso, eu achei excelente, e o A Única Coisa. Eu preciso ler todos? Não, mas seria bom, né? Não para fazer a formação. Por que eu estou trazendo para a formação? Exatamente a essência do que falaram essas pessoas e do que elas pregam que a gente deve fazer, não só pensar. Né? Eu digo que a gente precisa pensar e agir estrategicamente. E este aqui é o funil de ideias. O que é isso? É uma metodologia chamada IDM, que é do Eurico Bush, para você fazer o seu planejamento estratégico. Planejamento estratégico, isso dói. Uma vez por ano a gente faz. Se eu estou numa empresa, eu faço uma vez por ano, depois eu empacoto isso e deixo numa gaveta. Eu também faço meu planejamento estratégico, um pouquinho antes de virar o ano, aí vem as ondas lá no mar, eu vou, dou 3 pulinhos e também depois eu não consigo, né? Fazer uma dieta ou estudar para um concurso. Eu sei como é que eu também, né? Eu sou um ser humano e esse é exatamente isso. Mas aqui é uma ferramenta de um jeito prático. E olha só, com 4 passos você faz. Eu ajudo você a fazer esses 4. Olha o meu exemplo aqui. Há 3 anos atrás eu era Humberto vezes 2, 40 quilos acima. E aí, um dos caminhos que eu escolhi, que na metodologia fala para você escolher o caminho para chegar lá em cima, no Humberto 40 quilos a menos, eu pedi ajuda da medicina, porque eu já estava cansado do efeito sanfona. É o único jeito de eu chegar a 40 quilos menos? Não, mas eu pedi ajuda da medicina e defini 3 passos: consulta, exame e a operação bariátrica. Recomendo a operação? Não, só se você precisar mesmo. Tem outros métodos. Pega um coach de emagrecimento, deve ter aqui um, né? Se eu tivesse conhecido, talvez eu não fosse direto para a operação, mas também não vou dizer que não foi uma boa coisa, porque eu já estava no limite da minha saúde e estava atrapalhando a minha profissão. Depois a gente vai para o tal do Canvas. O que é o Canvas? É uma ferramenta de uma página, elaborada pelo Alexander Osterwalder e vários consultores no mundo inteiro, que você trabalha. O lado esquerdo dele é uma página com 9 blocos. Você trabalha do lado esquerdo, porta para dentro, as suas competências, quando a gente fala do Canvas pessoal, os seus parceiros, e porta para fora o mercado. É a mesma coisa de uma empresa. Por isso que existe o Canvas pessoal e o empresarial. E é tão simples quanto usar uma página. Tem muito material na internet. Como é que a gente trabalha isso? Eu trabalho de 2 formas. O Canvas te ajuda a fazer o seu pitch de vendas. Então, além de eu trabalhar a parte estratégica, eu trabalho também a parte comercial, que eu fui gestor comercial durante muito tempo. E o mapa da empatia trabalha o teu autoconhecimento, que é uma outra ferramenta de uma página. Você pode se conhecer e conhecer teu cliente. É praticamente um assessment, certo? Se você usar bem usado. Então, vou dar um exemplo aqui rápido para vocês. Olha 3 blocos do Canvas aqui. Está escrito ali, quem é você e o que você tem. No empresarial é o tal do recurso-chave. Se eu falo recurso-chave, nem todo mundo entende, não aqui, mas às vezes mesmo no mundo empresarial não entende do que eu estou falando, mas veio uma pergunta. E eu achei muito boa a ferramenta do Canvas pessoal, porque
além da frase, vem uma pergunta que é um dos fundamentos do coaching, né? Então, vem uma pergunta dizendo, quem é você e o que você tem? Aí eu pus lá, Humberto, consultor, coach, especialista em ferramentas ágeis e visuais de uma página, ok? Depois aqui do lado mais direito aqui, logo a sequência é, quem é que você ajuda? São os clientes do Canvas. Mas quem eu ajudo não necessariamente precisa ser só meu cliente, pode ser da minha família, pode ser no âmbito pessoal. E eu coloquei ali, pessoas e empresas. Tá certo? Tá certo, mas podia ser melhor, porque pessoas e empresas, eu estou hoje aqui em São Paulo, capital, aqui tem 500 mil empresas e 12 milhões de pessoas. Imagina eu tentar ajudar todo mundo, né, com essas ferramentas ágeis. Então, teria que segmentar mais, mas não está errado. É o princípio da coisa. E como você os ajuda? Que é a tal da proposta de valor. Eu ajudo transformando estratégia em plano e plano em ação. Sabe que muita gente fala para mim, quando faz o Canvas, aqui eu fiz 3 blocos dos 9 rapidamente, né, discutindo. A pessoa sabe o que fazer e como fazer, mas precisa de uma pessoa para conversar, para ser o interlocutor. Porque muita gente chega aqui e põe atividade. Como assim, Humberto? Fala assim, como é que eu ajudo? Dando curso de Canvas. Eu não ajudo ninguém dando curso de Canvas. Eu ajudo transformando estratégia em plano e plano em ação junto com a pessoa. Por acaso eu uso Canvas. Podia usar outra coisa, podia usar um guardanapo e uma caneta, certo? Que seria uma ferramenta estratégica e visual ágil também, ainda mais um guardanapo. Olha o mapa da empatia. Eu vou dar um exemplo para vocês. No mapa da empatia tem perguntas e na parte de baixo tem algumas reflexões. Uma delas é, por exemplo, se eu me colocar no lugar dos coaches que eu comecei a ajudar, porque eu também sou coach. O que a pessoa escuta? Tá vendo? Está escrito aqui. Ela escuta que eu escuto dos meus clientes que eles precisam da minha ajuda, né? Então eles falam para mim, preciso da sua ajuda. O que eu digo e faço? Eu, se for coach, eu cuido dos outros, tá certo ou não? E aí vem aquela pergunta que muitos coaches fazem comigo: quem é que me ajuda? Quem é que vai ser o meu interlocutor? Porque eu já sei o que fazer e como fazer. Só que eu preciso de alguém para conversar, porque não vou ficar conversando só comigo a vida inteira, né? Se você não precisa de alguém para conversar, pega o como e o que fazer e toca em frente, sozinho, né? Mas cada vez mais a gente trabalha de forma colaborativa. E a tal da dor e os ganhos, o que é isso aqui? Parece aquele desenho que a gente ouve há pouco tempo atrás falando de persona, né? Eu sou da época que persona chamava-se público-alvo, né? E o tal do avatar é isso aqui, né? Quer dizer, você faz essas perguntas. Qual é a dor e qual é o ganho? Isso é uma ferramenta que está dentro do Canvas, é uma outra ferramenta que está lá dentro. E qual é a dor que alguns coaches sentiram quando eu fui ajudá-los? Estavam com muitas ideias soltas, o dia inteiro você sabe o que fazer, mas um monte de coisa para fazer. E se muitas ideias estão pipocando na sua cabeça, a gente pode chegar a procrastinar. Por quê? Porque estou com várias janelinhas do Windows aqui abertas e tento fazer todas ao mesmo tempo, né? E naqueles livros que eu dei para vocês, tem, não só nos livros, mas como na prática, diz assim, ninguém é multitarefa, nem o computador é multitarefa. O conceito de multitarefa está errado porque foi vendido de uma forma errada. Porque para você fazer uma coisa e ir para outra, você tem que fazer um clique no seu cérebro e ver o outro contexto. Você demora um pouquinho mais. Pode ser, provavelmente, que os homens demorem mais do que as mulheres, porque as mulheres fazem mais coisas realmente simultâneas. Mas todos nós temos esse problema de virar para o outro lado, né, figurativamente, e demorar um pouco para chegar lá. E os ganhos? Aí, os ganhos que eu consegui realizar ajudando os coaches, que eu trabalhei nesse método, é um mentor para compartilhar e crescer. Tá? Outra coisa que eu mostro, que é o quarto, que é um painel de posicionamento. O que é isso? Eu fiz um Canvas, eu mesmo, um de 11 blocos, chamado de Canvas de posicionamento e negociação, que não dá tempo numa formação de 21 dias para se aprofundar, mas eu extraí, de novo, usando o conceito 80-20, os 20% que precisa para juntar nessa formação aqui estratégica e trabalhar o que eu chamei de SWOT de sucesso. O que é a SWOT? Aquela outra ferramenta que também é visual, que trabalha forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, só que de um jeito com uma linha a mais ali para a gente juntar tudo. Então, a gente está falando lá de
de funil de ideias, que é um brainstorming arrumado, está falando da tua estratégia pessoal ou profissional em uma página e está falando de um cockpit para trabalhar a SWOT. Tudo isso embalado para quê? Para a gente trabalhar o 80-20, a essência da única coisa. Humberto, eu não faço uma única coisa toda semana. Você está louco, você deve ter lido esses 8 livros aí, você ficou inspirado, mas aqui é Brasil, não dá para fazer uma coisa só. Realmente não dá. Mas tem aquela que te inspira e que vai te trazer resultado, aquela que você precisa focar, sabe? Se você tivesse no limite que não fazer mais nada, que estou raciocinando por absurdo, o que seria? E muitas vezes a gente não consegue sozinho saber. Nesse cockpit aqui não está aberto, que eu fiz esse cockpit como uma ferramenta também, tá como calcular o seu Pareto. Ah, Humberto, eu vou saber se eu tenho 80-20, 30-70, é mais do que saber quanto. Nós vamos fazer juntos aqui o que a gente pode fazer para melhorar isso. Porque só calcular, o tal do papel e caneta ajuda, é só você parar um pouquinho, né? Então, na formação lá que eu fiz, que era uma mentoria, eu ainda trouxe aqui alguns conceitos de mentoria também, porque é um programa que eu faço em 21 dias, em 3 encontros ao vivo, como a gente está fazendo aqui pelo Zoom, né? Para você fazer o quê? A travessia, né? Que inclusive são cenas do filme A Travessia, que é muito bom. Na travessia aqui, o trapezista foi atrás justamente de um mentor e ele realizou o sonho dele de atravessar entre os 2 prédios da Torre Gêmeas, o Philippe Petit, né, que é uma história verídica. Assistam que vale a pena. Qual é a estrutura da única coisa? Já falei para vocês, metodologia 80-20. 80% de prática e 20% de teoria. Aulas tira dúvidas. 3 aulas que eu ponho aqui. Gravado ao vivo, por que eu ponho gravado? Porque se der problema na internet, eu gravo, coloco lá para a gente marcar depois uma outra ao vivo, porque às vezes as pessoas, né, a gente tem dias que tem apagão e não pode ficar num programa tão rápido, não pode ficar refém de não ter a aula gravada se cair. Mas normalmente a gente faz tudo para não cair, sabe? Tem um grupo no Facebook, tem uma lista de transmissão, eu não abro grupos no WhatsApp para não conflitar grupo de Face com grupo do WhatsApp. Por que o grupo no Facebook? Porque se no grupo do Facebook eu precisar fazer uma live rápida, até da rua, eu faço, e o vídeo já vai para lá, né? Na lista de transmissão é um pouco mais difícil. As ferramentas de uma página que a gente falou, que é o Canvas, o funil de ideias, o painel de posicionamento. Um acesso por 1 ano, porque eu sempre coloco atualizações, para vocês terem ideia. Lá, quando eu fiz a mentoria, não tinha essa ferramenta do posicionamento estratégico. Eu estava homologando esse Canvas de posicionamento lá em Portugal. Inclusive, lá eu já comecei a aplicar em algumas empresas e com pessoas também o funil de ideias, que é o IDM. Tá? E aí, assim, na área de membros, você vai ter vídeo das aulas, arquivos em PDF. Aqui é a parte técnica que eu vou dar para vocês o endereço para vocês verem onde é que é. Mas o importante aqui é o seguinte: você está naquele momento que sozinho o teu tempo está começando a apertar porque você tem muitas coisas para fazer, eu te ajudo a calcular como é que está o seu Pareto e, inclusive, não só calcular, valorar as suas ações. E aí a gente trabalha juntos para você priorizar. Se você não precisa de alguém para fazer isso, um programa não é para você. Se você quer alguém para fazer isso, o meu espírito é esse, é fazer junto, né? É ser exatamente esse coach, esse mentor dessa parte que eu sou especialista, que é ferramenta estratégica e visual para trabalhar o Pareto 80-20. Eu sou consultor, sou coach, sou palestrante, sou formado no Canvas pela Canvas Academy, da Paula Kaiser, que eu já apresentei, inclusive, para o Marcos, ela deve se integrar aí ao time. Tenho marketing de formação, de pós-graduação e direito, né? Mas tudo isso não adianta nada se eu não souber te ajudar a transformar 20% do que você faz em 80% de resultados ou mais.
né? Então não adianta ter só essa titulação. Resultados. É 80-20, é mais? Então, eu vou passar para vocês a página, está lá quando eu fiz a mentoria, está lá a Karine é uma coach, inclusive do Espírito Santo, acho que o Marcos conhece também, é uma pessoa super focada. Eu acho que ela não vai conseguir fazer essa formação, apesar que teve uma outra coach que fechou a formação comigo, mas ela falou, só vou conseguir me dedicar, porque eu tenho tantas formações agora na segunda turma, que eu só vou fazer uma segunda no outro semestre, que no meio eu coloco as mentorias. Ela falou, eu faço a segunda, posso aproveitar o ticket que você fez agora? Pode. Aí a gente fez, eu faço o simbólico para ela entrar depois. O ideal é que entre na turma e faça, né? Então a Karine, como a vida realmente está mais atribulada, a gente conversou. Aqui a Flávia, que é outra coach de Goiás, o professor Wilson, que é coach, professor universitário lá de Londrina, e aqui também um depoimento do André, que o André acabou fazendo comigo essa parte também estratégica. Ele foi a pessoa que fez a minha filmagem quando eu participei do primeiro congresso que o Marcos me convidou, do Educa Coach. Então foi o André que fez aqui a parte de filmagem. Agora eu já estou craque nisso, eu uso o André para outras coisas. Na parte de filmagem eu mesmo vou me filmar, certo? Já aprendi bastante com as dicas do Marcos para título de palestra, sempre estou aprendendo, né? E filmagem também fui. Qual é o bônus que a gente vai dar? E lá vem o Humberto falando de bônus. Eu só trouxe bônus que tem a ver com a gente. O Canvas Express, que é o Humberto, mas Canvas não faz parte? Faz, mas esse é o extrato da minha mentoria, que foi durante 3 meses. Então, vocês vão ter os melhores momentos em vídeos mais curtos, porque o pessoal reclamava que era muito tempo, então eu fui dividindo em blocos. E a última é a minha estratégia de lá para cá, como é que eu usei a ferramenta para mim, certo? Não só para as pessoas que eu apliquei. A Madai, que é uma coach, ela entra com SWOT na prática também. O Jonathan, que é um coach que eu também apresentei aqui no congresso, está se integrando com o Zoom, essa ferramenta que a gente está usando agora, o Zoom Express, que ele está com uma formação, ele está lançando uma formação só de ferramentas digitais para coaches, eu acho isso fundamental. E o Everton com o Trello, que também é outra ferramenta muito legal, e para quem aprendeu o Trello, eu vou ensinar a usar o Canvas dentro do Trello, inclusive para você fazer online, inclusive aplicar no teu dia a dia também à distância. Certo? Então, só esses bônus aqui, hoje não tem... Esses bônus aqui têm exatamente esse preço, que são produtos que estão sendo vendidos, se você pesquisar nesses autores, estão lá por R$640, esses bônus separadamente. Tá? O preço dessa formação comigo é 1.497 ou em 12 vezes de 145, mas, conversando com o Marcos, o que a gente combinou? Combinei 2 coisas. Uma, fazer um desconto para 1.297 ou 12 de 126 e até dia 1º, que agora depois do feriado, até às 3 horas da tarde, para dar tempo de processar quem vai entrar, né, os boletos as entradas, enfim, porque no dia 4, na segunda-feira, já começa os 21 dias, tá? E aí eu não fiquei contente, porque eu falei assim, não adianta eu buscar só desconto, Marcos, eu preciso buscar algo diferente disso. Então, além das aulas de coaching e mentoria em conjunto, eu trouxe algo que, para quem fez comigo, valeu, e espero para quem quiser entrar, valha também, que eu acho que é mais fundamental ainda. Para os 10 primeiros inscritos, é uma sessão de mentoria individual comigo, de 40 minutos. Então, além das de grupo, vai ter essa conversa que a gente está tendo aqui, no 1 a 1. Só para você entender, quando eu fiz isso com a Karine lá atrás, antes dela fazer um lançamento ao vivo, ela usou as ferramentas comigo. Então, antes dela ir buscar uma agência digital, anunciar no Face e tal, ela usou as ferramentas para se programar. Aí pergunta para ela, quem conhecer, se não vê lá nos depoimentos, o que ela alavancou de resultado no primeiro lançamento digital. E olha que eu não trabalhei marketing digital dela, trabalhei só a parte estratégica. E até hoje ela tem a foto aqui atrás, assim, do Canvas e do funil de ideias, do IDM. Né? E para vocês
tem um presentinho aqui. Sabe o que está fazendo esse livro aqui, atrás de mim? Isso aqui é o Chroma Key, né? Para quem ainda não usa o Zoom, dá para usar o Zoom como Chroma Key. Eu pus um livro aqui atrás de mim. Então, só esse meu bônus aqui da minha sessão de mentoria é R$550, que é hoje o que eu tenho de preço para uma mentoria, tá? Então, a gente vai começar dia 4 de junho, uma formação de 21 dias, são 3 semanas, rápido, só que vale por um ano, ainda com consulta no grupo do Facebook. O preço cai R$200 e mais uma sessão comigo, essa individual, a gente programa no final do curso, que aí faz efeito, né? Você já vai ter passado não só pelas ferramentas, como pelos conceitos que a gente falou rapidamente aqui. E aí, gente, se vocês quiserem entrar em contato, eu vou deixar, inclusive, no chat o meu WhatsApp, né? Esse bit.ly aqui é o endereço desse cupom, porque se você vai lá no site ferramentasestratégicas.com/FEI, que é a formação, ele está pelo preço de 1.497. Esse cupom aqui eu fiz para vocês até o dia 1º, às 15 horas, por esse valor. Eu também vou colocar, acho que fica mais fácil colocar no chat, né, Marco? E se precisarem, também me procurem. Amanhã eu vou fazer uma live no meu canal, Ferramentas Estratégicas, falando de novo, já está lá um vídeo de 1 hora falando exatamente, tem até uma aula sobre Canvas e sobre isso. Hoje eu não ia ocupar todo o espaço do Marcos aqui, senão ele ia puxar o plug do meu computador aqui, sabe? E amanhã tem não só na página, tem lá 1 hora para você assistir, e eu vou fazer uma live para quem quiser ver com calma, né? E entender se essa é a hora e se eu posso ajudar de alguma forma. Se não é, continuamos amigos, eu tenho conteúdo gratuito sobre isso também, e faço questão que vocês acompanhem para ver se isso tem valor. E quando tem valor, não tem problema. Quando não tem, não adianta. É como a ferramenta. A ferramenta é algo que, se tem valor, a gente pode chamar de ferramenta, senão é outra coisa. Certo? Ok. É isto. Ok. Então, ó, deixa eu só dar uma olhada aqui. Escreveram algumas coisas. E aí, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Veio algumas mensagens no privado, depois eu dou uma lida. Tá, beleza. Então, ó, pessoal, só para ficar aberto. Eu tenho que parar a gravação daqui a pouco, só para a gente ter o primeiro momento e o segundo momento para ficar fácil da gente pegar. A ideia é o seguinte: quando o Humberto me procurou e a gente conversou, eu já te conhecia. Você vai ver que tem um livro que o coach aplicado na área de vendas, nós somos coautores do mesmo livro, né? Eu e o Humberto estamos no mesmo livro da editora Livre. Então, eu já tinha visto o programa e vi que algumas pessoas estão precisando se organizar. Às vezes não é nem que ela não sabe fazer, é organização. E esse processo de 80-20, eu vou te falar que é uma coisa muito real, tá? Quando você para estar fazendo, você para olhar, é muito real. Hoje, eu trabalhava, por exemplo, eu lembro que eu trabalhava como diretor de escola, eu gastava aí, e depois como empresário, eu ficava por semana, quem é empresário sabe do que eu estou falando, era 50, às vezes 60 horas de trabalho dentro de uma semana, e o resultado no final não era aquelas coisas que eu precisava. Hoje, mexendo com algumas ferramentas, existem várias ferramentas, como o Humberto colocou. Quando eu dou aula também eu falo, né? A minha formação em coach é uma. Existem várias, por isso que eu faço várias. Eu vou estar junto com o Humberto nessa agora, vou estar sendo aluno lá, vou estar na formação também. Vou aprender mais outras ferramentas para acrescentar. Como eu falei, eu fiz só do curso de coach, primeiro nível, eu fiz 5 formações. Aí você vai falar, mas não precisa disso, Mas eu queria conhecer as escolas, conhecer as ferramentas, entender o processo para poder criar o meu instituto.
Então, hoje eu tenho 11 formações focadas para o coach. Como eu falei, já fiz com o Marcos, já fiz com o Bruno Giuliani, já fiz com o Maurício Sampaio, já fiz com o André Sampaio, que é PNL para coach. Então, assim, tentando abrir cada vez mais para dar uma... E hoje eu vejo que eu consigo trabalhar. Hoje eu consigo, por exemplo, produzir muito mais em um espaço menor de tempo. Esse que é o macete. A gente tentar fazer a produção maior. Por exemplo, tem gente aqui que está querendo fazer uma palestra e o cara está apanhando. Se você pegar um modelo de aplicação de uma palestra, você faz isso muito rápido. Então, por exemplo, eu estou treinado em algumas técnicas. Se você me der um tema agora de uma palestra, eu preciso no máximo 3, 5 minutos para preparar uma palestra que eu posso falar às vezes 15 minutos, claro que dentro do assunto que eu já conheço, mas usando a ferramenta eu consigo alcançar. Então a ideia é a gente ter ferramentas para alcançar o objetivo. Você tem que ter a ferramenta certa para fazer. Tem gente que trabalha demais e por isso não está conseguindo ganhar dinheiro, não está conseguindo produzir dinheiro. Tem gente que está fazendo e não chega a resultados. Mas por quê? Porque está usando ferramentas erradas. Isso é verdadeiro. A gente precisa ter ferramentas para estar fazendo. Então, só uma coisa, e aí o Humberto está aqui, eu gostaria que vocês soubessem disso. Tem muita gente me procurando, pedindo assim, Marcos, me dá um espaço, tipo assim, achando que o espaço é para venda. Eu não estou vendendo nada. O Humberto sabe disso. Quando o Humberto me procurou, eu falei, Humberto, aí ele falou bem assim, tal, como é que seria, o que você quer? Eu falei, olha, eu quero que você traga algo para os palestrantes. Eu quero que você passe alguma coisa para eles. Eu não quero comissão. Eu não tenho comissão de venda nenhuma. O Humberto, estou falando na frente dele, está gravado. Eu não tenho comissão nenhuma de nenhuma venda que acontecer agora. A ideia é trazer algo para que você possa se organizar melhor, porque se você se organizar e ter a ferramenta certa, você consegue alcançar o seu objetivo. Ok? Quem já está... Ontem, eu já comecei uma mentoria e a gente vê exatamente isso. A pessoa precisa se organizar. Ela precisa estar com uma cabeça pronta e saber dizer não para algumas coisas. E como o Humberto colocou, diminuir. Não é com todo mundo que me procura que eu vou fazer parceria. Não é todo mundo... Não. Menos é mais. E aí você vai trabalhar menos e você vai produzir mais. Cuidado que tem muita gente ocupada, mas não produtiva. Tem muita gente que está muito ocupada, mas, infelizmente, não é produtiva. Se você mandar mensagem para mim, você vai ver que eu vou te retornar. Se não retornar num dia, eu vou retornar no outro. Quem entra em contato comigo, a maior parte do meu tempo hoje, eu dou graças a Deus mesmo, porque eu estou cada vez buscando mais para poder ter uma qualidade de vida. Em que sentido? Trabalhar em casa, trabalhar, por exemplo, ontem eu tirei um tempo para ficar em casa, porque hoje é aniversário da minha esposa, eu só não podia estar agora à noite, então ontem a gente já lembra que eu sou adventista, então, adventista sétimo dia, então ontem à noite já fazia parte do aniversário, a gente comemorou ontem, então hoje eu estou aqui com vocês, e aí a ideia é sempre essa, hoje eu tirei o dia inteiro para ficar com ela, vamos tirar um tempo agora para cuidar da nossa saúde, fazendo caminhada junto, ela vai entrar de férias, então eu posso ter a ferramenta certa para me organizar, parar de ficar trabalhando, e não ter o retorno que eu quero, tá bom? Então, ao trazer a ferramenta, é pensar em organização. Volto a falar. Vá procurar tudo que o Humberto colocou, nós vamos colocar na página do treinamento. Lá tem todos os treinamentos gratuitos e os pagos. Então, vai entrar as mentorias que eu já passei. Vai entrar amanhã, eu já coloco os dados também lá nesse treinamento, mas hoje aqui você já pode pegar. Vou pedir para o Humberto colocar lá os links no chat para o pessoal poder acessar, tá? E quem quiser tirar alguma dúvida, entre em contato com o chat privado com o Humberto ou o WhatsApp dele, para vocês poderem trocar algumas ideias.
eu vou pedir para que você dê um toque nele, mas que você faça amanhã o contato mesmo para fechamento, para você não perder agora a segunda parte do processo. Tá bom? Humberto, te agradecer por você ter vindo. De novo, quero deixar claro que a gente está fazendo a parceria para benefício dos palestrantes. Não eu não tenho uma comissão em cima disso, tá bom, pessoal? Então, fiquem à vontade, entre em contato com ele. Quem quiser participar, entra, eu acho que é uma boa. Quanto mais organização, quanto mais ferramentas para fazer isso, melhor para a gente. Ok? Tem alguma pergunta para a gente encerrar essa parte? Deixa eu ver mensagens. Humberto já colocou aqui. Muito, muito bom, Humberto. Parabéns, Humberto. Parará. O primeiro treinamento me ajudou bastante a organizar as ideias. Legal. Valeu. Obrigado aí pelo retorno também dos treinamentos aí. Gente, pode ficar tranquilo, eu estou encerrando a gravação do primeiro momento para eu ter 2 vídeos. O Zoom me permite isso. Se eu parar a gravação, ele faz a gravação até o momento que eu parei, e aí a gente vai continuar no mesmo ambiente, mas ele já vai editar 2 vídeos para mim, tá bom? Então, nesse momento a gente está parando a gravação.